Boa tarde, pessoal. Um tanto estranho esse silêncio, por conta dessas apresentações em paralelo, dá uma sensação um pouco estranha, porque você tem o costume de interagir, mas estamos interagindo, né? Meu nome é André Araújo, eu sou gerente de empreendedorismo e também inovação e negócios do Porto Digital. E eu vim aqui para falar para vocês um pouco sobre o que é o Porto Digital, o que a gente está fazendo lá e o que vocês têm que saber a respeito. Primeiro eu vou falar um pouco de história do Porto Digital. Nos anos 90, a gente experimentou um momento de crise muito grande no Brasil. Quem for um pouco mais velho aqui vai lembrar da época de Collor, né, e da aniquilação completa da economia brasileira que a gente teve naquele período. Recife era uma cidade que estava sofrendo muito nesse contexto. A gente tinha um ambiente de excelência em formação de pessoal e pesquisa na área de tecnologia de informação, mas não tinha nem emprego nem desafio para esses profissionais. E esse pessoal estava indo embora, né? Ao mesmo tempo, com o poder público falido, a cidade estava degradada, não havia infraestrutura, né? Mas existia interesse de criar uma política pública atrelada à inovação, conhecimento, né? E disso surgiu a ideia de criar um cluster, e eu gosto de dizer não um cluster global, mas um cluster de classe mundial, desenvolvimento de software e serviços baseado em tecnologia de informação. E é isso que a gente se tornou. O Porto Digital, ele é um parque tecnológico urbano e aberto. E ele foi fundado em 2000, apesar de ser resultado de um conjunto de ações que precede isso. Tem um caso até interessante, que a primeira ideia de... Vou voltar aqui um slide para mostrar uma coisa. A primeira ideia de construir uma política pública ligada a isso teve uma concorrência de duas empresas de consultoria. Uma delas era liderada por Michael Porter, né, que criou o próprio conceito de cluster, e ele perdeu essa licitação. Mas a ideia se tornou o Porto Digital. Ao contrário da maioria dos parques tecnológicos, nós não estamos conectados diretamente a uma universidade, nem estamos conectados a um parque industrial específico. Nós somos urbanos e abertos. Nós estamos, né, na ilha do Recife Antigo, e nosso propósito como parque urbano e aberto é requalificar o espaço urbano, mudar a infraestrutura da cidade, ao mesmo tempo que a gente desenvolve esse ambiente de inovação. A gente não está pensando de uma forma muito direta e objetiva somente em gerar novos negócios e gerar, digamos, uma transformação na economia da cidade e da região, que a gente de fato vem fazendo. Mas a gente quer fazer isso de uma maneira muito mais complexa, interagindo com a cidade, com os problemas dela e, através disso, modificando o espaço urbano e gerando negócios através dessa convivência com esses problemas. E onde é que a gente resolveu fazer isso? Em Recife, Pernambuco. A gente escolheu uma área específica, que é a ilha do Recife Antigo. Essa zona aqui, né, que vocês viram nas fotos anteriores, e a gente tem duas áreas já complementares, porque a gente cresceu tanto que a área inicial já não dava. Para quem conhece a cidade, isso aqui foi onde a cidade, a vila de pescadores do Recife nasceu, depois virou o porto da cidade, e hoje é onde a gente tem um evento no primeiro semestre todo ano que coloca alguns milhões de pessoas, que é o Carnaval, né? Na verdade, aqui e nessas áreas subsequentes, do lado aqui, né? E a gente também tem um posto avançado em Caruaru, chamado Armazém da Criatividade, que concentra, digamos, um conjunto de atividades que o Porto Digital executa em Recife,
de maneira versionada à cadeia de valor mais poderosa local, que é a de confecção. A área de Caruaru e do Agreste pernambucano tem o segundo maior polo têxtil do Brasil, o que gera um conjunto grande de problemas, mas também um conjunto grande de oportunidades de empreendedorismo, particularmente na área de impacto, na área ecológica, porque a gente sabe que o polo têxtil é extremamente poluente, e economia circular e inovação são coisas que precisam ser levadas para a gente poder aumentar a rentabilidade e, ao mesmo tempo, a sustentabilidade, porque o consumo, por exemplo, o consumo de água em polos têxteis é gigantesco. A gente está falando do Agreste, né, sertão. E o que é que aconteceu nesse período? A gente surgiu em 2000. Hoje a gente está em 2019, estamos falando de 20 anos. A gente saiu de 2 empresas no início para 328 negócios. Na verdade, esse número está atrasado já. Já são 300, perto de 360 empresas. A gente tem aproximadamente 11 mil pessoas no parque. E a gente está falando de um faturamento superior a 2 bilhões de reais desse conjunto. A gente tem aí, e esse número esse é um número líquido, tá? Não é um número de empresas gerado, mas o número de empresas que tem CNPJ registrado e que estão dentro da área física e tem um KNAI, né, uma atividade correlata ao Porto Digital. Tá? Esse faturamento ele é estimado, porque tem empresas, obviamente, que não abrem o faturamento para a gente, elas não têm nenhuma obrigação de fazer isso com a gente, mas a gente estima isso baseado na arrecadação de impostos da prefeitura, através dos CNPJs e KNAI, a gente faz um cálculo baseado pela região. Nossos objetivos como parque, para os próximos 5 anos, é dobrar de tamanho. A gente está falando aí de ter mais de 20 mil pessoas, ter mais de 600 empresas e ter um faturamento ao redor de $1 bilhão ano no ecossistema. Há alguns dados interessantes a respeito disso. Eu sei que a gente tem um impacto hoje na crise, né, na arrecadação do ISS e de impostos em geral, mas essas 300 empresas, pouco mais de 300 empresas, já são responsáveis por mais de 5% da arrecadação do imposto sobre serviços da cidade do Recife. Isso é um valor absolutamente significativo, porque a gente está aí falando de pouco mais de 10 mil pessoas. A produtividade, a receita por funcionário, ela é 16 vezes maior do que um CNPJ médio da cidade do Recife. Então, esse valor, esse número é absolutamente um indicativo, ao mesmo tempo, da capacidade de geração de valor e, do outro, do que a transformação digital pode provocar na economia de uma cidade. Você pode gerar muito valor com muito pouco emprego. Isso é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção no médio prazo. Agora, quando a gente está olhando para frente, e essa ideia de dobrar de tamanho, a gente tem um conjunto de ações, a gente tem uma visão estratégica que norteia o que a gente está fazendo. O mantra, né? Como o Silvio Meira gosta de dizer, gente. Gente aí, mais um acrônimo, né? Gente gente, negócios, território, espaço e sustentabilidade. O que a gente está falando aqui? A gente está falando de qualificação e aumento da escala da formação de pessoal para atender o ecossistema, não somente colaboradores, mas também empreendedores. A gente está falando de suporte a negócios, de geração de novos negócios, novas empresas e de geração de negócios para as empresas estabelecidas. A gente está falando de requalificação do espaço urbano e mudança do espaço urbano, transformação do espaço urbano, também como maneira de buscar sustentabilidade, mas de melhorar a qualidade de vida na cidade. E a gente está falando de sustentabilidade, porque a gente precisa, como organização, o Núcleo de Gestão do Porto Digital, que é a organização para a qual eu trabalho, ela é uma organização privada, sem fins lucrativos, qualificada como organização social. Significa que a gente pode usar recursos públicos ou privados para executar a nossa missão. Mas a gente não tem mais recurso público disponível. Então a gente está criando uma das maneiras novas maneiras de sustentabilidade para a gente executar essa missão da gente. Uma delas, a gente já faz isso, é real estate. A gente renova
imóveis históricos e aluga para empresas, para organizações. Por exemplo, a Fiat Chrysler usa um prédio nosso para ter um dos únicos centros de desenvolvimento de software em tecnologia automotiva da América Latina, com mais de 150 profissionais. O Instituto de Inovação César usa um espaço nosso também. Então a gente tem aí, acho que a Accenture também usa espaços nossos lá. Aliás, acho que a maior unidade da Accenture no Brasil, ou uma das maiores dela está lá em Recife, ela perto de 3.000 pessoas. Agora vamos falar sobre cada um dessas coisas através de alguns eixos de trabalho. A gente hoje, eu falei, a gente trabalha com negócio e inovação, a gente trabalha com gente, a gente trabalha com espaço e território. O que a gente está fazendo a respeito de cada coisa dessas? Parte de negócios, a gente tem trabalhado para atrair novas empresas. A gente tem feito um trabalho gigante de melhoria de infraestrutura física e de oferta, né, para a gente que traga empresas de outras regiões da cidade e do Brasil para o Porto Digital. A gente tem aí um conjunto novo de centros de inovação e desenvolvimento de software, de empresas grandes, médias e pequenas se mudando para o Porto Digital por conta da sinergia que está dentro de um ambiente desse, gera, né, por conta dessa sinergia. A gente tem trabalhado muito com fomento ao empreendedorismo, essa é a minha área, né? Eu gosto de dizer que eu cuido da divisão de base do Porto Digital, né? Eu cuido, quando o Francisco Saboia, nosso ex-presidente, que hoje é presidente do Sebrae Pernambuco e presidente da Amprotec, que a Associação Nacional de Parques Tecnológicos me contratou, ele disse: André, você, dos velhos, eu cuida da divisão de base, cuida dos novos, de gerar novos negócios, né? A gente tem trabalhado cada vez mais nessa base, né? Se a gente considerar e fazer uma analogia à área de vendas, né? Se a gente tiver um funil de maturidade, a gente está focando nessa entrada do funil, né? Nos programas iniciais, para a gente atrair mais gente para o empreendedorismo. Hoje a gente já tem aceleradoras privadas no ambiente e a gente está trabalhando para atrair mais e mais pessoas para a prática empreendedora com um conjunto de programas. A gente também tem feito um trabalho maior. A gente sempre teve uma grande relação com outros ambientes, parques tecnológicos tradicionais. A gente faz parte da Amprotec, que é essa Associação Nacional de Ambiente de Inovação, mas a gente também tem trabalhado com os novos ambientes. A gente tem conversado, a gente tem uma parceria formal com o Inovabra, né, com o Habitat. A gente tem conversado muito com o pessoal do Cubo, a gente tem conversado muito com alguns ambientes do Rio de Janeiro também, feito coisas com a Tecnopuc né, e com a ACAT e com o Celta em Florianópolis. Então, assim, a gente tem uma relação muito grande aqui e também fora do Brasil, né, como coisas com Lyon, com Lens e com algumas outras cidades na França e outros lugares também. E que tipo de atividades a gente está falando em termos de negócios? Se a gente está pensando em dobrar de tamanho, a gente tem trabalhado para gerar novos negócios. A Jump é a nossa marca de empreendedorismo. A gente tem laboratórios que trabalham para prototipação e produção de novas tecnologias e conteúdo também. É importante mencionar, né, a gente tem um trabalho com a marca Porto Mídia, que é um trabalho de suporte a empresas de economia criativa, de preferência de base tecnológica, mas assim, em economia criativa como um todo. Aí a gente está falando aí de games a cinema. Boa parte dessa nova geração de filmes do cinema pernambucano, a gente está falando de Gabriel Mascaro, Kleber Mendonça Filho com Aquários, com o Bacurau esse ano, com um grande sucesso, aí, quase 1 milhão de espectadores. Esses filmes foram, em algum momento, produzidos em nossos estúdios. Em vez do criador precisar ir para Los Angeles para fazer uma finalização de cor, ele pode fazer em nossos laboratórios hoje com a mesma qualidade. A gente tem um trabalho muito legal que é o OIL, né, que é o Programa de Inovação Aberta do Porto Digital. Ele conecta as capacidades de transformação digital e inovação do ecossistema a demandas e problemas de grandes corporações. E a gente está falando aí de corporações tanto públicas quanto privadas. Você tem uma ideia, a gente está fazendo um programa de inovação aberta com o Ministério Público. A gente não fala tanto de law techs, né? A gente tem tantas law techs, o Ministério Público está desenvolvendo suas próprias tecnologias também. Na verdade, startups e empresas do Porto Digital estão desenvolvendo tecnologias que estão virando negócios e produtos dessas empresas
com as quais o Ministério Público possui royalties. Eles possuem royalties, direitos de uso, mas são tecnologias que passam a ser proprietárias e geram negócios para as empresas do Porto Digital. Esse tipo de coisa que a gente vem fazendo e que continua crescendo. Tem o Armazém da Criatividade, como eu já falei, e o Rack and Play, que aí eu vou chegar e falar um pouco mais dele mais à frente, mas é o nosso South by Southwest, ou ainda o nosso Carnaval. A gente já faz um evento para milhões de pessoas no primeiro semestre, por que não fazer um segundo evento no segundo semestre, também para algumas dezenas de milhares de pessoas, onde a gente conecta um ambiente de inovação ao Porto Digital. Conecta esse ambiente de inovação às pessoas da cidade e pessoas de fora também. Voltando. Aqui a gente tem uma curva de crescimento. Tá? Vocês terem uma ideia, a gente começou em 2000 com 2 empresas e a gente hoje está com 328, na verdade são 360, perto de 360 agora. Então, assim, o número continua aumentando. E a gente, mesmo no momento de crise, a gente continua com o número de empresas e faturamento crescendo. Eu sei que o logo não é o mais atual, tá? Mas a gente tinha na apresentação, sim. A FindUp, que é um participante aqui do evento, né? É uma empresa do Porto Digital, vocês podem visitá-los lá fora, estão com stand aqui. A Inloco Media também, mas isso aqui é o ambiente da gente. Quando o Porto Digital surgiu em 2000 para 2001, eu já estava por lá, já denunciando minha idade, a gente tinha eu via muito a estratégia de atrair grandes empresas, ter grandes corporações presentes para poder fazer uso do capital humano, da capacidade dos profissionais que a gente tinha vindo da academia, né? A gente sempre quis atrair a Accenture, quis atrair a Microsoft, quis atrair a Qualcomm, quis atrair a Fiat Chrysler, sempre quis atrair esse tipo de empresa. Mas elas só começaram a entrar no Porto Digital depois que a gente criou um ecossistema complexo e que provou capacidade de desenvolvendo negócios interessantes, como a FindUp, como a Inloco Media, como a Courrier, como a Manifesto, empresa de games, como a MediaVox, como a Tempest, uma das maiores empresas da América Latina de segurança, né, em tecnologia de informação. Essas empresas, elas conferiram ao ambiente maturidade suficiente e complexidade suficiente para atrair grandes organizações para lá para o Porto Digital. Então, hoje a gente tem a Algar Telecom com uma infraestrutura lá, com um Brain, um laboratório de inovação. A gente tem a própria Accenture com um Innovation Center lá no Porto Digital também, a Fiat Chrysler com ações lá, o Uber começou a fazer coisas com a gente recentemente. Então a gente tem hoje um ambiente bem sofisticado e bem interessante e cooperativo, importantíssimo. Agora, sem a matéria-prima, não adianta nada. A gente tem um déficit hoje de profissionais de tecnologia de informação no mundo. E a gente tem feito um trabalho muito grande para mudar isso. A área de pessoas do Porto Digital, ela até o ano passado ela trabalhava em qualificar colaboradores de empresas que estavam no ecossistema. Então a gente tinha cursos de inglês técnico, a gente tinha certificação PMP, CSM, CAPM, DBM, Oracle. A gente certificava e subsidiava essa formação para aumentar, digamos assim, o currículo dos colaboradores e das empresas que tinham esses colaboradores. A partir do ano passado para cá, com a nova gestão, a gente resolveu mudar um pouco isso. A gente focou mais uma vez na base, na aceleração da formação de pessoal para as empresas do ecossistema e no aumento da qualidade da formação. Recife tem a maior quantidade per capita de cursos de tecnologia de informação do Brasil hoje. Só que a qualidade média é muito baixa. Então, o que a gente começou a fazer? Começou a fazer um trabalho de construção de cursos co-branded com a marca do Porto Digital e instituições de ensino superior privadas para organizar e construir cursos que tivessem adequados às demandas das empresas do ecossistema, que terminam, em geral, com estágios, ou digamos assim, com estágios in residence, com trabalhos in residence dentro de empresas do ecossistema.
Além disso, a gente também, e quando eu digo a gente, eu estou falando como ecossistema, não só o Núcleo de Gestão do Porto Digital. Um conjunto de organizações do ecossistema já lançou cursos de conversão de engenheiros em coders. Hoje a gente sabe que você tem uma massa gigantesca de engenheiros sem emprego, né? Tem gente trabalhando no Uber, não como um engenheiro, né? E esses profissionais têm qualidade e formação para serem convertidos rapidamente em coders. Então hoje a gente tem pelo menos 3 cursos oferecidos pelo César School, oferecidos que é uma faculdade ligada, uma universidade ligada ao Instituto de Inovação César, a Pitang, que é uma outra empresa do ecossistema, e a Universidade de Pernambuco, cursos de conversão de engenheiros de outras áreas que não são de computação em coders. Esses caras têm formação em cálculo, em estatística, que permite que eles rapidamente sejam convertidos em programadores. A gente também tem um trabalho para estimular a permanência e a chegada das mulheres no ecossistema. A gente sabe que mais de 50%, o ecossistema é 80-20, 80% homens. O ambiente de tecnologia de informação é isso. Isso é um absurdo. E mais, 50% das mulheres que se tornam mães abandonam suas carreiras. E não só no Porto Digital, não. Em qualquer isso é uma média para qualquer área profissional do Brasil hoje. 50% das mulheres que se tornam mães abandonam suas carreiras. A gente está construindo um trabalho de empoderamento, de proteção e de educação às empresas do ecossistema para que isso mude. A gente tem um programa de empreendedorismo só para mulheres, chamado Minas. E a gente está construindo, inclusive, um coworking com creche para mulheres mães que trabalham no ecossistema também. Isso, obviamente, são só 30 vagas, mas a ideia é que isso seja um exemplo para as empresas do ecossistema fazerem e criarem a mesma estrutura. A gente não pode perder esse contingente. Não vou falar nem questão de responsabilidade e de respeito, vou só falar do número puro. Como é que a gente vai perder uma quantidade dessa de profissionais? E a gente tem feito um trabalho também para acelerar o matchmaking entre gente que quer trabalhar e empresas que estão oferecendo oportunidades. A gente está fazendo um trabalho coletivo de captura de currículos e distribuição, análise e distribuição de currículos para empresas demandantes do ecossistema para acelerar. Porque a gente hoje tem, como ecossistema, a gente tem pelo menos umas 1000 vagas em aberto. Ao mesmo tempo, a gente também tem mudado o espaço urbano. Como eu falei. Então, aqui eu vou mostrar algumas mudanças que a gente fez. Esse é o prédio em que eu trabalho. Aqui a gente tem uma incubadora, a gente tem um coworking, a gente tem laboratório de prototipação digital, auditório. Quando a gente comprou esse prédio, ele estava assim. Hoje ele está assim. A gente ganhou até um prêmio do Instituto do Patrimônio Histórico. Agora, a gente não fez um lugar para visita com hora controlada, não. Esse prédio é usado 24 horas por dia. Ele é visitado literalmente por dezenas de milhares de pessoas por ano, né? Até mais do que a gente aguenta, inclusive às vezes, mas a gente usa isso. A Tatiana já foi lá, já me visitou lá, né? Tatiana da Getro aqui vai estar aqui mais à frente para falar. E a gente usa ele intensivamente. A gente tem um outro prédio que a gente acabou de terminar o restauro, que vai ser um hotel de empresas, né? E assim a gente continua mudando o espaço urbano. A gente tem pelo menos outros 10 imóveis que estão sendo restaurados. Importante, em primeira mão. A gente não está só restaurando para empresas, não. A gente está restaurando para pessoas. Como eu falei, a gente quer mudar o espaço urbano. A gente vai passar a ter co-livings também, para colaboradores de empresas que vão estar no ecossistema. Então, as pessoas não vão precisar morar em outro bairro para ir trabalhar no Recife Antigo, não. Elas vão poder morar lá. E elas vão poder ir para lá. E a gente isso vai fazer parte dos job packages para os colaboradores que vão trabalhar em empresas no Porto Digital. Eles vão morar em lugares do lado do trabalho deles, com qualidade, numa área histórica, e ainda vão poder usar ele no carnaval também, né? Que vai ser uma boa. Eu queria terminar com um vídeo. Nós somos um lugar, uma ilha no centro do Recife que transborda pela cidade, conectando o mar aos rios, o antigo ao novo. Conectando centenas de empresas de tecnologia e economia criativa a clientes por todo o mundo. Nós somos pessoas inquietas, criativas, empreendedoras, conectadas umas às outras através desse lugar, para as inquietações ganharem força, para a criatividade ganhar asas, para os empreendimentos ganharem o mundo. Nós somos negócios,
Startups, estudos criativos, coletivos, coworkings, freelancers, empreendedores e muitas oportunidades. Tudo acontecendo ao mesmo tempo, no centro do Recife, presencialmente, remotamente, indefinidamente. Você pode trabalhar aqui, investir aqui, contratar quem está aqui, você pode trazer sua empresa para cá. Quando nossas conexões acontecem, não há limites para o que você pode fazer. Porto Digital, onde as conexões acontecem. Bom, pessoal, eu queria só fechar com um rápido comentário, dizer, essa vinda, essa participação da gente aqui, a gente não está querendo só dizer o que a gente está fazendo, nem a gente está... essa participação e esse tipo de interação, ela é absolutamente essencial para que as empresas que estão no ecossistema prosperem e para que a gente possa entregar valor e transformação para a sociedade. Então, assim, a gente está aqui para fazer negócio, fazer parceria, para discutir, para fazer coisas. A gente tem aqui um conjunto de empreendedores de Pernambuco que está aqui. Eu estou vendo o Felipe aqui, eu estou vendo meus colegas da FindUp aqui também, a Inloco Media está presente aqui. Tem um monte de... Já tem um conjunto de empresas do Porto Digital aqui, ativas, extremamente bem-sucedidas e prontas para fazer negócio. E tem muito mais por lá. Então, a gente quer que vocês estejam, a gente quer contatos, a gente quer gerar negócios, a gente quer deixar vocês satisfeitos, a gente quer ganhar muito dinheiro no processo. Obrigado.